Romanos 8, a partir do verso 31. Eu queria, meus irmãos, que nós pensemos, até por causa desses tempos mais difíceis, desses dias nossos, ou da nossa igreja, especialmente ou especificamente a família, né, que foi mais afetada, mas não foram só eles, né, nesses dias passados tivemos outras necessidades. Então eu fiquei pensando bastante sobre a diversidade e a gente pensar como permanecer em Cristo diante dessas adversidades ou de qualquer tipo de adversidade. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela vai nos ajudar a olhar um pouquinho para isso, de uma forma, vou tentar ser breve, mas olhar para o que Paulo fala depois de tudo, né, que ele anuncia desde o começo da carta, com relação ao Cristo que salva, né, o Cristo que vai ao encontro do pecador, resgata o pecador, salva ele, justifica, uma expressão bíblica, né, torna esse pecador justo. E o que acontece, né? Há condenação para essas pessoas. É possível que haja condenação. As adversidades do mundo podem tirar essa pessoa da rota de Deus e de Cristo. É isso que eu quero que os irmãos então possam passar a ver comigo nessa noite. Mas eu falei de adversidade, e a adversidade é algo desfavorável. Se a gente pensa em adversidade, está pensando em alguma coisa que é desfavorável para nós, talvez um infortúnio, uma infelicidade que nos acontece. São adversidades. Nós temos tantos tipos, né, de adversidades. Dias maus, nós temos provações que mexem com a nossa estabilidade, e às vezes nós não sabemos como lidar. E quantas vezes, até como cristãos, nós nos perdemos nessa tentativa de buscar uma solução. Nós passamos por dias bons. Eu creio que esses são a maioria do nosso viver. Dias bons, né? Quando o dia está bonito, seja com chuva ou com sol, né? A gente costuma falar que o dia bonito é o dia que está com sol. Para mim, o dia com chuva é dia bonito também. Então, nós passamos por dias bons, dias bonitos, o sol brilhando, então chovendo bastante, os pássaros estão cantando normal, nós temos comida na nossa mesa, nosso trabalho está bom, as coisas estão acontecendo normalmente, estamos recebendo nossos salários, o dinheiro cai na conta, está lá no banco, a agenda nossa está de uma forma boa, está excelente, graças a Deus. Mas isso são dias bons, e tem outras coisas, estamos com saúde, mas também tem os dias maus. Então esses dias bons, eles não se repetem, e às vezes há uma interseção, há uma parada nos dias bons. Parece que nós estamos sozinhos, mas é a sensação, o que eu vou fazer? Porque as coisas não estão acontecendo, né, como nós planejamos, e parece que de fato nós ficamos sozinhos, às vezes passamos por uma ansiedade. Alguém disse que nesses tempos, nós como cristãos, que uma boa recomendação é louvar a Deus nos momentos bons, na prosperidade, seja qualquer tipo de momento bom, louve sempre a Deus. Quando houver adversidade, confie em Deus. É uma boa recomendação. Quando você confia em Deus na adversidade, você está louvando a Deus também. Mas se há alegria, cante. Aliás, a palavra de Deus fala, Tiago diz isso, cante, agradeça a Deus. Mas os dias são maus, confie no Senhor, confie em Deus. Ele vai trazer alento e alívio para o nosso coração. Ali em Eclesiastes, eu quis ler isso aqui, Eclesiastes 7,14, vale a pena. Olha o que ele diz: alegra-te no dia da tua prosperidade, mas no dia da adversidade, considera, 2 pontos, Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. É olhar para o Senhor, é saber que tudo isso é as mãos de Deus. Lembra que de manhã que a gente estava aqui, nós vimos que Deus é o Senhor de quem nasce, do nascimento e da morte também. Deus é o Senhor. Ele está
acima de tudo isso. Então nós passamos por prosperidade, momentos de prosperidade, mas as adversidades elas batem na nossa porta, de vez em quando. Vem algo que você não esperava e não gostava, não gostaria de receber. Jesus, dentro de algumas perspectivas bíblicas, Jesus ele lidou com adversidades nos 3 anos do seu ministério de uma forma muito clara. Quando nós lemos os evangelhos, a gente percebe isso. E ele lidou com questões da liderança religiosa. Os escribas e fariseus foram uma afronta para Jesus. Era adversidade o tempo todo. Depois, meus irmãos, quase no final, já partindo para a cruz, ele faz uma declaração de esperança para os discípulos, quando ele diz o seguinte, lá em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha que coisa maravilhosa. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele ora um pouquinho mais adiante, ali em João 17, no capítulo 17, ele ora lá a Deus, bem próximo da crucificação. E no verso 4 ele diz assim, ele falando com o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Então, Jesus honrou e glorificou a Deus em todas essas lutas, em todas as etapas do seu viver. Ele sofreu, ele sentiu dor. Ele vai dizer, eu te glorifiquei. Tiago, ele fala, e nós passamos pelos estudos de Tiago também, desde o capítulo 1, que diante das adversidades com que nós lidamos no dia a dia, como convertidos a Cristo, nós precisamos responder de uma forma muito clara às adversidades no nosso viver, com alegria diante delas. Por exemplo, ele fala lá, deve haver alegria, e às vezes, meus irmãos, a alegria ela não se expressa com gargalhadas, mas com a alegria da paz de Deus que nos consola nas adversidades. A responder com alegria na provação produz perseverança e maturidade em nós. Aprendemos a lidar com essas adversidades, segundo as Escrituras Sagradas. Ele fala para pedir sabedoria a Deus diante da adversidade e não sair com a cabeça toda perdida, como se não houvesse um Deus e não houvesse uma resposta. Pelo contrário, temos que nos amadurecer e sabiamente pedir a Deus direção. Ele diz que durante as adversidades não atribuir em nenhum momento culpa a Deus. Ele diz ainda que primeiro ouvir a palavra para depois responder às provações nos dá uma resposta boa quando somos provados. Agora Paulo, meus irmãos, então aqui em Romanos capítulo 8, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 31, ele está falando de certa forma disso aí também. Claro que dentro de uma perspectiva daqueles que creram em Jesus Cristo. O verso 31 ao 37 ele diz assim, então: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos. Olha como ele coloca de uma forma maravilhosa a ressurreição, derrotando a própria morte, a morte necessária. Mas houve uma ressurreição, houve uma vida. Ele ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, aqui é uma confissão, uma declaração de fé em Jesus Cristo, de confiança no cuidado, no poder de Jesus Cristo. Paulo ele vai expor desde o capítulo 1, claro que não vamos nem voltar lá, ele vai expor a condição do homem perdido, do homem que está condenado diante de Deus, mas que é redimido por Cristo, que é salvo por Jesus Cristo, é justificado pela graça. Aquele homem que não tem expectativa, não tem esperança, como Efésios diz, um homem morto e condenado nos seus pecados, Paulo vai trabalhar a carta de Romanos mostrando, sim, em Cristo podemos ser justificados, a graça de Cristo nos basta. Então ele vem desenvolvendo isso ao longo da carta, e ele fica, meus irmãos, maravilhado com a bondade de Deus. Quando ele canta esse hino aqui no final, ele está declarando de uma forma, se sentindo maravilhado com o que Deus fez. Esses dias eu vi dois pastores, eu e Valéria ouvindo na estrada, dois pastores usando a mesma expressão. Não devemos exclamar diante de Deus, porque que Deus não salva todo o mundo, mas nós devemos exclamar diante de Deus, Senhor, por que eu? Porque eu não merecia. Talvez essa seja a exclamação, por que eu? Porque eu não merecia, e o Senhor me amou. Ele fica maravilhado, meus irmãos. Ele insiste, capítulo 8, com a expressão-chave que ele vai apresentar ao longo de todo o capítulo 8. Ele, portanto, agora nenhuma condenação, ele fala bem no comecinho lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a garantia, e ele fala disso, meus irmãos, porque ele vai desenvolver algo maravilhoso, falando da garantia do selo do Espírito. Então aqueles que creem em Jesus, eles são selados com o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo se repete umas 14 vezes ou mais nesse pequeno capítulo, porque ele está querendo dizer assim, há um penhor, há uma garantia em nós, que Deus deixou, que sela, que nos sela, e que nós nos sentimos seguros diante de Deus, ao ponto de poder então responder a alguma coisa que pode nos condenar. Claro que a resposta aí é não. Ele diz no verso 16 que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos agora filhos de Deus. Isso precisa deixar você maravilhado também. Como filhos de Deus não merecíamos, mas Deus nos fez filho dele. Diz que o Espírito ele revivificou Jesus na ressurreição, mas também fará a mesma coisa conosco no verso 11. Diz que o Espírito assiste nas nossas fraquezas. Então, meus irmãos, o que Paulo desenvolve aqui é justamente a segurança da nossa salvação. Estamos seguros, senão nós olharíamos para um Cristo que é falho no que Ele faz e como Ele faz, e não é verdade. Paulo está dizendo à igreja de Roma, há segurança naquilo que Cristo fez, e na sua profissão de fé. E pensando então nesses cuidados diários, a gente lê lá em Colossenses 1,17, que o Deus que nos salva, Ele cuida de nós. E aí a gente pode pensar em adversidade. Quantos de nós ou presenciamos ou passamos por lutas? Aqui na nossa igreja, quantas lutas, quantas enfermidades, quantas dores, quantos choros. Deus diz, Colossenses diz, a Bíblia nos ensina que o Deus que nos salva, Ele nos dá toda a subsistência necessária. As providências vêm de Deus, portanto Deus é um Deus das providências. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta plenamente. O verso 28 aqui de Romanos, capítulo 8, um pouquinho antes do que nós lemos, Paulo diz que sabemos que todas as coisas então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É diferente. E às vezes há adversidade, às vezes não. Todas as coisas adversas que podem
Nós temos que usar isso para a glória de Deus. Nós visitamos a nossa tia, mas ela está lá no hospital e uma serva de Deus. Mas tem dores, tem cansaços, porque ficar no hospital, lá estão os recursos, as providências de Deus, mas cansa muitas vezes. As dores vêm, a falta de movimento. E aí, conversando com ela, eu falei assim: tia Luzia, e agora é a hora da gente glorificar a Deus nas dores e nos sofrimentos. E ela entende o que é isso, ela sabe o que significa isso. Deus deve ser glorificado em todo o tempo. Esse verso 31 e 32 é que a gente pode olhar como o início da conclusão do capítulo, do que Paulo escreve. Se Deus é por nós, então, baseado em tudo que Deus fez, tirando-nos do estado de condenado para justificado, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que dá morte, que deu vida, o Deus que garantiu a sua ressurreição e a sua vida eterna, quem poderá ser contra nós, que somos agora filhos de Deus? É isso que trata também o capítulo 8. Somos herdeiros com Cristo de Deus. Então, a nossa vida, meus irmãos, se olharmos em Colossenses novamente, capítulo 3, lá diz uma expressão, que a nossa vida está escondida em Cristo. Isso é cuidado, é proteção, é segurança. É um escondido que não tem como alguém arrebatar de Deus a nossa vida, por maior que seja a nossa adversidade. Isso significa que ninguém pode roubar de nós a nossa fé e aquilo que Deus nos deu. Essa fé em Deus e em Cristo, ela não é uma fé mística. Ela não é uma fé onde nós proferimos uma porção de palavras, parecem palavras mágicas, que os crentes aprenderam a falar nos dias de hoje. Não, é uma fé racional, mas uma fé robusta, uma fé que nos sustenta nos momentos das adversidades. Meus irmãos, e fé que sustenta nos momentos das adversidades é tão somente a fé que nos faz permanecer confiando em Deus. Que o que Deus está fazendo ou fará sempre é o melhor, por mais dor que possa ser ou produzir em nós. Então não há uma fé mística. E porque isso é verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32 ele vai responder sobre isso. Por quê? Porque Deus então ele realizou o que mais, ou o que de mais sublime poderíamos imaginar das nossas vidas. Eu sei que se nós perguntarmos para muitas pessoas o que de mais importante eles querem, talvez, meus irmãos, uma porção de cristãos vão fazer uma lista enorme, vão fazer uma lista de necessidade que é muito comum nos nossos dias. Eu preciso de um carro, eu preciso de saúde, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas aquilo que nós mais precisávamos deve nos contentar, que é a paz dada por Cristo, por Deus em Cristo, que é a salvação. Deus nos deu isso em Cristo Jesus. Cristo, sem culpa, morreu pelos nossos pecados. Ele não teve culpa, ele não teve pecado, ele não foi injusto para fazer uma negociação, não foi isso. O justo, perfeito, morreu pelo injusto por nós, culpados, pecadores, condenados e sem vontade de voltarmos para Deus. Foi Ele que nos pegou. Então, por certo, Ele nos dará todas as demais coisas que nós necessitamos. O Deus que nos supriu de vida novamente, Ele suprirá todas as nossas necessidades em qualquer adversidade. Se tem uma coisa que a gente conversa bastante, eu e Valéria, eu oro muito a Deus por isso, eu sempre estou falando com o Senhor, é que nos capacite para os momentos das adversidades pessoais, nos ajude a lidar com isso, sem murmuração, porque eu sei que eu sou
entenda que Ele continua governando a minha vida mesmo na maior das adversidades. Então Ele nos dará todas as nossas coisas que necessitamos. Sobre Ele recaiu as dores da ira de Deus por nós, em nosso lugar. Paulo está segurando aqueles irmãos que Deus providenciou, que nós mais precisávamos, e que Ele vai cuidar eternamente das nossas almas. Eu citei esse verso pela manhã. Jesus, certa vez, Ele disse aos seus discípulos, porque Ele falou assim: vai ter muita perseguição, dor e sofrimento na vida de vocês, mas a espada vai alcançá-los, a morte. Paulo fala disso aqui, e ele fala ainda assim: não temais os que matam o corpo, mas esses que matam o corpo, que judiam de vocês, que vão matar vocês, eles não têm poder para matar a alma. Não temam eles. O máximo que eles vão fazer é matar o corpo, mas não vão matar a alma. Aí Jesus diz mais no finalzinho: temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Eu falei que eu li de manhã, porque eu usei essa expressão, que Deus é o Senhor de tudo, inclusive do inferno. Inclusive do inferno. Deus, nós precisamos aprender a temer e confiar. E esse que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos redimiu em Cristo Jesus, e é por sua igreja, Ele é por cada um de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela igreja dele, quem será contra a igreja de Deus? Meus irmãos, ninguém, o Estado, ninguém derrota a igreja de Deus. Podemos sofrer as maiores adversidades e afrontas, mas jamais seremos derrotados, porque o nosso Senhor é o Senhor do céu e da terra. O texto que nós lemos de manhã fala: o Deus que está no céu e que olha para a terra, né, como uma figura de que Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Quem pode ser contra? E a partir daí, então, Paulo apresenta uma série de reais tentativas contra a nossa vida sob Cristo, porque de fato elas são reais, elas acontecem tanto na esfera terrena, no nosso dia a dia, no nosso convívio, quanto na esfera espiritual. Há uma grande batalha, isso é real. Mas o Deus que intercedeu por nós e intercede por nós, Ele nos livra de todas essas coisas. Porque, meus irmãos, estamos falando aqui, o que pode roubar a nossa alma? O que pode roubar a nossa adoração, o nosso serviço? O que pode tirar a nossa paz? Ele vai fazer uma lista muito grande. Não há como alguém nos acusar. O verso 33 fala sobre isso. Porque o Senhor soberano de todo o universo já nos salvou, já nos deu a garantia da salvação, da justificação. Quando falamos justificação, é um termo de juízo, de julgamento, onde está acontecendo um julgamento. Mas o que é interessante é que ainda há o acusador nisso, dentro da esfera, diante de Deus, esfera espiritual, e o diabo, ele é o acusador. Só que não tem mais sentido, ela se torna uma acusação menosprezada, porque Jesus já nos libertou, Deus já nos absolveu, então Ele nos justificou. É como que o juiz bateu já o martelo em favor dos salvos, e não há mais sentença. Por isso que Paulo está usando essas expressões: quem poderá nos condenar? Quem poderá nos acusar de alguma coisa? O diabo está fazendo isso diante de Deus. Está lá, lembra de Jó? Eis teu servo Jó. Então não há mais, qualquer acusação se torna digna então de menosprezo, pois Deus nos tornou justo diante de Cristo.
Não há como alguém nos condenar. No verso 34, uma vez que o preço da libertação foi pago pela morte do justo. Mas Paulo corrige, não é que ele errou, é intencional, pois ele já morreu. Ah não, melhor, ele ressuscitou. Então nós estamos seguros. Meus irmãos, a nossa fé, o nosso serviço e adoração não é nada vão, não é nada místico, é verdadeiro, porque nós estamos adorando o Deus que já nos deu uma grande vitória. Nossa alma foi liberta da condenação do pecado. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele foi visto por muitos. Há um relato histórico, há um registro histórico na Bíblia que ele foi visto ressurreto, e as pessoas testificaram que o viram ressurreto. A Bíblia diz aí, Paulo fala que ele foi visto à direita de Deus Pai. Ele está à direita de Deus Pai. Ele venceu a morte, ele voltou para de onde ele veio. Estevão teve essa alegria, essa felicidade de, na sua morte, contemplar Jesus à direita do Pai em pé, como que se pronto para recebê-lo, lá em Atos 7,56. Poderá então alguém ou alguma coisa nos separar do amor de Cristo? Como ele pergunta no verso 35, são perguntas retóricas. A resposta é não, e Paulo sabe disso, e eles sabem disso. Não, ninguém poderá nos separar, é impossível, porque esse amor com que Deus nos amou e nos salvou jamais pode sofrer qualquer intervenção externa de qualquer pessoa. Sabe o que acontece muitas vezes? Que nós nos preocupamos tanto com alguma coisa que nós achamos que Deus tem que resolver ela às nossas vistas. E elas não são as coisas mais importantes. Eu não sei como que Deus vê as coisas, né? Cada coisa Ele sabe, eu não sei. Eu só sei que aquilo que nós mais precisávamos e não merecíamos, Ele nos deu. E Paulo está dizendo o seguinte, que por causa disso há uma garantia, há uma segurança. E isso que Deus fez não pode sofrer nenhuma intervenção por meio de ninguém. Ela se originou em Deus, se originou na sua vontade. Ela não pode ser adulterada ou revogada por alguém. Ninguém pode tirar de você esse selo de Deus no Espírito Santo, porque foi Deus que fez isso em Cristo. Paulo cita algumas adversidades, ele cita apenas alguma. A tribulação pode te separar do amor de Deus? A resposta: não. A angústia pode? Não. A perseguição? Não. A fome? Não. A nudez também? Não. E nudez aqui está muito próximo de pobreza, necessidades. A pobreza, alguém que está na rua, sem roupa e sem comida, isso pode tirar dele a alegria e a certeza dos cuidados de Deus? Ainda assim, não. Espada, morte, que usa a expressão, perigo, algum tipo de perigo, Paulo passou tantos? Não. Alguma morte na nossa família? Não. A falta de pagamento nesse mês? Não. Nada disso poderá. E Paulo responde essa pergunta do verso 35, a partir do verso 36 até o 39, para finalizar. Paulo responde isso: nada poderá separar-nos desse amor. Que amor é esse? É o amor de Deus, meus irmãos. O amor que moveu Deus a trazer e enviar o seu Filho, sem pecado, como nós já falamos, e Paulo discorre nos capítulos anteriores, a vir ao mundo para morrer por mim e por você, para nos dar vida. Se nós estamos celebrando aqui, se nós estamos prestando serviço a Deus no sentido de culto, é porque nós professamos nossa fé em Jesus Cristo e fomos por Ele salvos. Nada de fato poderá me separar. Eu sei quantos irmãos aqui, eu sei que muitos aqui talvez tenham mais de 60 ou 70 anos de vida cristã. Eu estou com 40 anos.
Não próximo disso. Meus irmãos, quantas lutas, quantas adversidades você passou, talvez com 5 anos, com 1 ano de vida cristã. Haverá alguma coisa que poderá nos separar desse amor de Deus? Não, esse amor é um amor irrevogável, imutável, um amor profundo, um amor verdadeiro, um amor doador, um amor sacrificial, um amor substitutivo, um amor que nós não temos. É o amor de Deus por nós. Não, nada pode nos separar desse amor. Então não somos nós que estamos segurando em Deus, mas é Deus que nos segura. É Deus quem nos assegura também em nossa salvação. Então é por isso que pode haver sim segurança. Eu quero concluir pensando o seguinte: a leitura e a assimilação deste ensino de Paulo, mas ele precisa ser compreendido como base para a sustentação da nossa fé e vida cristã. Obviamente incluindo as adversidades, porque eu estou falando de vida cristã. Às vezes, meus irmãos, a adversidade dura 1 mês, num ambiente de 70, 80 anos de vida, mas parece que ela é uma eternidade. Ninguém gosta de passar uma noite sentindo dores, parece que a noite não acaba. Então realmente não é fácil, mas entender isso, que Cristo Deus fez por nós, o Espírito fez em nós, deve ser norteador para nós olharmos para as adversidades e olharmos para o Deus que cuida de nós. A justiça de Deus sobre nós deve nos proporcionar uma segurança tão grande que as adversidades reais desse tempo, ou mesmo as do porvir, embora as verdadeiras e muitas vezes muito dolorosas, elas não devem sufocar a alegria que enche nossos corações pela presença salvadora de Jesus Cristo. Então elas dirão, haverá momentos que, como eu lido com isso? Meus irmãos, pergunte as Escrituras. Deus vai falar. Não se desespere e creia em Deus, e tenha força vinda do próprio Deus para dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu creio, eu confio. Houve perda, houve dor, mas eu creio e eu confio no Senhor. Então, meus irmãos, assim não é o caso de que as adversidades elas não devem atingir nós como filhos de Deus. Não adianta nós falarmos que nós queremos um Deus que crie para nós, que nos coloque numa bolha ou nos proteja com alguma coisa que nada nos atinja. Isso aí é cristianismo fictício. Falar que nada vai nos atingir. O próprio Senhor Jesus foi atingido diversas vezes. Quantas vezes Jesus teve que tomar outro caminho para escapar das agressões, da própria morte fora do templo? Quantas vezes Paulo foi maltratado, perseguido, preso? Ora, João Batista, ele pregou o arrependimento, foi para a prisão. Ele condenou o pecado, o adultério, foi para a prisão, e lá acabou a vida dele, cortaram-lhe o pescoço. Alguém poderia dizer: olha, ele poderia ficar um pouco mais conosco, porque era um homem que pregava, que conhecia. Foi o tempo que Deus determinou, e Deus foi glorificado nesse tempo. Essas coisas são importantes que a gente observe e guarde nos nossos corações. Então não é o caso das adversidades não nos atingirem, mas sim que elas nos atingem, mas temos já a segura garantia de que estamos guardados em Cristo e por Cristo para sempre. Essa nova perspectiva de redenção por Cristo é que deve permanecer agora sim nos nossos corações, nos nossos convívios, nas nossas conversas, nas nossas decisões, nos nossos cultos a Deus. Essa nova perspectiva de redenção, de redimidos, onde a adversidade ela não desvia a minha fé, pelo contrário, quando ela vem, eu confio no Senhor, eu me apego no Senhor que me recebe e cuida de mim.
Muitas vezes nas lutas nós saímos aparentemente derrotados, mas não saímos. Saímos cheios de fé, saímos robustos na fé. Aos olhos de outros, talvez, olha, lutou e teve essas perdas. Não. A matemática de Deus não é igual à nossa. O reino de Deus, esse reino celestial, não é como nós imaginamos que é aqui na terra. Então, essa nova perspectiva da redenção, como eu já disse, por Cristo, ela deve permear os nossos dias, nosso convívio, todas essas ações nossas do dia a dia. Já somos os cidadãos de um novo céu, nós somos cidadãos de uma nova terra prometida por Deus, porque Cristo morreu por nós. Cristo já nos deu nova vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos guardados e refugiados em Deus. Meus irmãos, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor que possa nos reanimar. Cristo, Deus, Cristo, Espírito, Cristo nos aguarda à direita de Deus Pai. Ele está de fato nos aguardando. Portanto, meus irmãos, inclusive a morte deve ser vista por nós como uma alegria para nos encontrarmos com Deus. Olha, que Deus desperte em nós essas coisas, meus irmãos, para que Deus nos liberte cada vez mais de um mundo possessivo que tenta comprar a nossa fé, a nossa vida. Que Deus nos ajude nisso tudo. Isso tudo é uma verdade. Então permaneçamos em Cristo diante das adversidades. Ele nos sustentará. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus.